Nós vamos dar início a mais uma aula. Essa semana estaremos estudando Crendo em Jesus Cristo. Vamos estar falando sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico base está escrito em Filipenses 2, do 1 ao 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns atraiáveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dê sobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A introdução dessa mensagem vai dizer o seguinte: uma novidade inaudita, Deus se faz homem e habitou entre nós. A pessoa de Jesus Cristo, seu nascimento, ministério, crucificação, morte e ressurreição, e ascensão é o coração da fé cristã. Tudo se inicia com Jesus e se encerra com ele. A partir da pessoa de Jesus, descobrimos o sentido verdadeiro da vida, pois nele fomos justificados, redimidos aos nossos pecados e selados pelo Espírito Santo da promessa, como propriedade exclusiva de Deus. Por isso, Jesus Cristo é o assunto da presente lição. Então, aqui a gente vai saber, já estamos aqui sabendo, que Jesus ele faz parte desde o início ao fim. Ele se fez presente, se faz presente em todos os momentos da nossa vida. O tópico 1 vai falar, o nosso Senhor. 1.1, Jesus chamado Cristo. Universalmente, os cristãos creem que Jesus de Nazaré continua vivo hoje. Tempos depois da sua morte na terra, Jesus, que quer dizer o Salvador, é o Messias de Israel, isto é, o ungido de Deus Pai para redimir o povo de Israel. O Cristo para redimir o mundo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Jesus é o Salvador, enviado por Deus ao mundo, aquele que veio nos salvar da condenação eterna, de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, egoísta e perversa. Ele é o evento profetizado e afirmado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus ele veio para nos libertar, nos salvar, para nos libertar do pecado. Porque no tempo que ele veio, até os dias de hoje, muitos ainda estão aprisionados ao pecado. O que é isso? Algumas pessoas se acham que não estão presas nem aprisionadas a ninguém, como os filhos de Israel naquele ano que chegou a falar para o próprio Jesus. Não somos presos, nunca fomos escravos, esquecendo que já tinham sido escravos no Egito.
E como hoje, nos dias de hoje, o que nos aprisiona? O que tem nos aprisionado? É os nossos vícios. Os vícios que o inimigo ele coloca em nossas vidas têm nos aprisionado cada vez mais. E o Senhor Jesus, ele veio com essa missão. Ele veio primeiro para Israel e depois para todos nós. Com isso, o Senhor Jesus ele está nos tirando, ele está nos dando o direito da salvação. Porque sem o Senhor Jesus, nós não tínhamos esse direito. Ele se deu por nós, para que a gente possa ter esse direito de salvação e libertação dos pecados. 1.2, o Logos. Um termo bem peculiar na escritura do Novo Testamento. É Logos, que quer dizer verbo ou palavra. O apóstolo João descreveu assim o primeiro versículo no seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. O apóstolo do amor descreveu Jesus como o início de todas as coisas e o significado último da vida. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1:3 e 4. O Evangelho afirma que só há verdadeira vida por intermédio do verbo vivo de Deus, Jesus Cristo. A vida eterna que pulsa de Deus para nós. É a vida verdadeira que dá conta de todas as interrogações, questionamentos e dúvidas humanas. Mas o mundo não compreendeu o significado dessa vida, desse verbo e desse sentido último. Até hoje o mundo não compreende o sentido de Jesus ter vindo até aqui à Terra. As pessoas acham, muitas das vezes, alguns vão falar que é um mágico, foi um homem simples, que foi só um profeta, mas na verdade ele é o nosso Deus. Ele desceu, ele se fez humano, ele se tornou em carne, ele veio como uma criança, ele nasceu, cresceu até a sua morte. E com isso ele deixou um legado, nos ensinando e botando essa responsabilidade para que nós venhamos ensinar sobre a vida dele, sobre quem é Deus, porque ele mesmo falou que nós faríamos obras maiores que a dele. Por quê? Porque ele ficou somente 3 anos e meio evangelizando aqui na Terra, pessoalmente. E isso, com esses 3 anos e meio, ele nos ensinou como evangelizar, como falar do amor de Deus. E essa missão agora de mostrar para as pessoas do amor de Deus, cabe a nós. Depois do seu grande ensinamento que o Senhor Jesus fez para conosco, nos ensinar para poder ensinar aqueles que ainda não o conhecem. Infelizmente, nós sabemos que muitos ainda o renegam. Muitos ainda dizem que ele não existe, mas na verdade ele existe, ele está desde o início de todas as criações. 1.3. Feito servo e senhor. Como pode um ser divino, cheio de glória e poder, submeter-se a vir ao mundo em forma de uma criança indefesa? Lucas 1:31. Nascido junto dos animais, Lucas 2:7. Pois não havia acolhimento digno para ele. Deus se fez carne e habitou entre os homens, como verdadeiro servo de Deus, e fez-se semelhante aos homens, mas os homens não o reconheceram. O povo de Israel esperava um Messias poderoso, habitante do palácio, e não uma criança nascida na manjedoura. Um homem montado no jumentinho. Jesus veio como servo de Deus, sofrendo calado entre os homens. Entretanto, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Ainda o apóstolo Paulo afirmou pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. O servo Jesus é Senhor e Cristo,
sejamos servo disponível para servir o outro, sabendo que temos o Senhor no céu, autor e consumador da nossa fé. O que nós vemos aqui é porque o povo de Israel esperava um Messias falando poderoso. Jesus era poderoso, mas veio humilde, não veio de um palácio, até da descendência do rei Davi. Mas o que eles esperavam era que Jesus viesse com um grande exército para combater o Império Romano, que era um império que dominava o mundo, aquele território naquela época. Mas o que é tão interessante, que Jesus ele vem numa forma humilde, e nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitas das vezes estamos passando por algum tipo de luta, achamos que Deus vai fazer algo que venha fazer extraordinariamente. Às vezes falando assim, que venha fazer algo assim, mas Deus resolve os nossos problemas na simplicidade. E é dessa forma que Jesus veio, simples para resolver os nossos problemas, e é dessa forma que nós vamos ver sempre Deus agindo em nossas vidas, resolvendo os nossos problemas na mais simplicidade possível. Vai ter milagres? Vai. Vai ter coisas que as pessoas só vão acreditar porque estão vendo? Sim, vai. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina a ser servo. E se você quer que os milagres aconteçam na sua vida, seja servo do Senhor. Não queira ser superior a ninguém. Jesus, mesmo sendo Deus, não quis ser superior ao Pai e nem a ninguém. Ele se fez servo. E é dessa forma que a gente vai aprendendo e vamos caminhando cada vez mais com Cristo e aprendendo o direito adquirindo o direito da salvação. Lembre-se, Jesus veio aqui na terra não para te livrar da mão somente do homem, mas sim da mão de Satanás. Da mão de Satanás. Jesus ele veio te livrar da mão do diabo. Porque quando você peca, ele está te livrando desse pecado. Então aceite Jesus no seu coração. Até amanhã, na próxima aula, da continuidade que eu vou dar. E muito obrigado a todos vocês que assistiram a aula e que vão assistir nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus vos abençoe e dê um ótimo dia para